Investir ou não investir? Enquanto você assiste esse vídeo, o tempo tá passando e o dinheiro tá perdendo o seu valor no tempo. E tem gente ficando mais rica ou menos pobre, simplesmente porque começou a investir. Tá, mas será que investir é mesmo para todo mundo? Quais são os motivos reais que levam uma pessoa a investir? E por que deixar o dinheiro parado pode ser a pior escolha da sua vida? Para você que não me conhece, eu sou o Samuel Santos e hoje você vai sair daqui desse vídeo entendendo exatamente como funcionam os fundos imobiliários, desde a origem deles até o passo a passo de como investir com segurança, estratégia e visão de longo prazo. Antes de mais nada, eu vou deixar avisado aqui que eu vou deixar todos os links de todas as pesquisas feitas aqui na descrição do vídeo. Bom, o primeiro ponto é entender por que as pessoas não investem. A principal razão pela qual as pessoas não investem é normalmente a falta de recursos, em seguida pela falta de conhecimento, medo de perder dinheiro ou falta de planejamento. Algumas pesquisas indicam que muitos brasileiros não se sentem seguros ao investir. Bom, acredito que as pessoas pensam que precisam de muito dinheiro para começar a investir, mas até o final desse vídeo eu vou te mostrar que não é bem assim. Outra pesquisa mostra que atualmente cerca de 5,3 milhões de brasileiros investem na renda variável. Com uma população de aproximadamente 203 milhões de pessoas em 2025, isso representa apenas cerca de 2,6% da população brasileira. Bom, se a gente considerar também quem investe em renda fixa via B3 ou Tesouro Direto, CBD, etc., o total de investidores chega a 19,4 milhões, o que equivale a aproximadamente cerca de 9,6% da população total. Nem sempre foi assim. Bom, voltando em 2014, 11 anos atrás, apesar de todo o Brasil já ter mais de 200 milhões de pessoas, naquela época menos de 0,3% da população investia em ativos diretamente. Mas o que aconteceu para todos esses números, essas pessoas, investidores, aumentarem tanto? Bom, eu vou citar alguns fatores que influenciaram tudo isso. Não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. O primeiro ponto foi a queda na taxa Selic de 2016 para 2020. O segundo foi o crescimento da educação financeira, digitalização e acesso fácil aos investimentos, à tecnologia. O quarto foi a crise do Covid-19. Contudo, mesmo no cenário atual, estamos muito atrás de outros países, como os Estados Unidos, que tem por volta de 56% das pessoas investindo no seu próprio país. Pouco mais de 145 milhões de pessoas, é muito alto. É gente pra caramba, meu Deus do céu. Bom, resumindo, as pessoas estão acordando para os investimentos e às vezes você tá aí ficando parado sem saber mais ou menos o que fazer ali. Bom, e como já dizia Warren Buffett, a maior barreira para investir é a ignorância. Ela é a mais cara de qualquer outro curso. Bom, agora eu vou te mostrar a dura realidade de não investir e eu quero que você preste muita atenção, quero que você esteja com a mente bem aberta para tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo, nessa parte agora. O seu dinheiro, ele desvaloriza todo dia por causa de uma coisa chamada inflação. Desde a introdução do real em 1º de julho de 1994, ele sofreu uma significativa desvalorização frente ao dólar. Inicialmente, a moeda brasileira foi lançada com paridade de 1 para 1. Bom, eu vou contar a história do real em um outro vídeo para vocês, mas para vocês entenderem basicamente o que aconteceu, o real ele foi criado e teve a mesma referência do valor do dólar, ou seja, eles tinham o mesmo valor ali, de 1 para 1. O real era igual a 1 dólar. Em julho de 2024, o dólar era cotado a 5,54, representando uma desvalorização acumulada de aproximadamente 83% do real em relação ao dólar desde a sua criação. Além da desvalorização cambial, o real também perdeu o poder de compra devido à inflação acumulada ao longo de todos esses anos. Bom, segundo os dados do Banco Central, foi necessário cerca de R$ 8,8 em 2024 para adquirir o mesmo que R$ 1 comprava em 1994. Isso tudo indica uma perda de valor de real aproximadamente de 97%. Bom, agora eu vou te dar um exemplo prático para ficar mais fácil de você entender todo esse contexto. Se você tivesse guardado naquela época, em 1994, R$ 1.000 em um cofre sem render nada, hoje esse valor teria o mesmo poder de compra de cerca de R$ 8.000. Ou seja, se eu quisesse comprar algo naquela época que valia R$ 1.000, eu ia precisar de R$ 8.000 para conseguir comprar hoje. Bom, atualmente o real perdeu aproximadamente 87% do seu poder de compra desde 1994. É muito alto o quanto que o nosso dinheiro desvaloriza. Bom, e eu trouxe todos esses dados com esse contexto histórico simplesmente para você entender que se você ficar parado, o seu dinheiro ele vai ser consumido sem você nem ao menos perceber. E tem muita gente aí que critica investidores ou criticam pessoas que acumulam dinheiro para investimentos ou que fazem investimento direto. Bom, agora eu vou te dar 4 motivos plausíveis para você investir na bolsa de valores. Primeiro, você não vai trabalhar para sempre. O INSS atualmente paga em média R$ 1.700 por aposentado.
Mas e se você pudesse construir a sua própria aposentadoria? Pô, com R$ 50 por mês, com R$ 50.000 em FIIs, é possível você ter uma renda de 350 a R$ 500 mensais. Tudo depende de quanto que você vai conseguir aportar. Segundo ponto é construir um patrimônio e uma liberdade. Quem investiu R$ 100 por mês lá no Ibovespa desde 2025, teria hoje aproximadamente mais de R$ 70.000. E o nome disso se chama juros compostos. Bom, o terceiro ponto é se proteger da inflação e das crises. Investimentos como ouro, dólar, ações, fundos imobiliários ajudam a proteger o seu poder de compra. Por exemplo, quem tinha ações na época da pandemia, em 2020, viu elas despencarem e depois que a pandemia passou, viu essas mesmas ações dobrarem de preço. Já dizia lá o Luiz Barsi, não espere por uma crise para perceber a importância de fazer os seus investimentos. Quarto ponto, investir não é apostar, é planejar. E essa eu acho que é a parte mais difícil de você explicar para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que ainda não investem. Com o cenário que a gente tem hoje de casas de apostas e bets e todo esse contexto sobre apostas, o mundo de apostas, as pessoas acabam confundindo o verdadeiro investimento com apenas uma casa de apostas. E muita gente confunde esse investir com tentar ficar rico rápido, mas investir na verdade é sobre tempo, é sobre estratégia, paciência, é sobre ali usar o tempo ao seu favor. Investir é como plantar uma árvore. Você rega hoje para amanhã você colher os frutos e desfrutar da sombra. Agora que você já sabe tudo isso, eu vou te ensinar com profundidade o que são fundos imobiliários, como funcionam, como escolher, como investir e mostrar para vocês o poder deles na construção de renda passiva. Agora, o que são fundos imobiliários na prática? Imagina você ser dono de um shopping ou de um prédio inteiro de escritórios e sem precisar de milhões de reais para isso. Bom, é exatamente isso que os fundos imobiliários te oferecem. Bom, os fundos são como um grupo de investidores que colocam o seu dinheiro juntos para comprar imóveis ou papéis ligados ao setor imobiliário. Você compra essas cotas e passa a ter direito dos dividendos mensais desses fundos, que são os aluguéis. Bom, imagina que um grupo de investidores resolve juntar para montar um grande cofre moderno, chamado FIABCD11. FIABCD11. Esse cofre é criado para guardar o dinheiro a partir de imóveis, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais, shoppings, etc. Mas ninguém é dono do cofre inteiro sozinho. Ele é dividido em milhares de pedacinhos chamados cotas, que qualquer pessoa pode comprar na bolsa de valores. Tá, mas como que o dinheiro entra no cofre? Bom, primeiro você compra as cotas do fundo através da bolsa. Esse dinheiro ele vai direto para dentro do cofre e o gestor ele usa esse dinheiro para comprar imóveis ou títulos imobiliários. Esses imóveis são alugados para grandes empresas, hospitais, lojas, bancos. Os aluguéis pagos por esses inquilinos entram todos os meses dentro desse cofre. Mas quem pode mexer nesse cofre? É qualquer um que chega e mete a mão? Negativo. Apenas o gestor do fundo tem a chave do cofre. Ele é uma figura técnica e profissional, como BTG, Quiné, XP, entre outras. Bom, o gestor é quem vai decidir quais imóveis comprar, quando vender, como negociar os aluguéis, se vale a pena investir em títulos, CRIs, LCI, etc. Bom, você como cotista não toma decisões de gestão, você é como um sócio, um investidor. Você confia no trabalho do gestor e o seu trabalho é analisar as estratégias do gestor para saber se elas batem com a sua. Tá, mas como que esse dinheiro ele é distribuído? Por lei, o fundo é obrigado a distribuir no mínimo 95% do lucro líquido apurado a cada semestre. Mas semestre, né? Mas na prática, a maioria dos fundos eles distribuem esses rendimentos todos os meses, geralmente ali entre os dias 10 e 15. Bom, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Suponhamos que o fundo ABCD11 arrecadou R$ 1 milhão em aluguéis no mês. Ele vai subtrair os custos, manutenção, taxa, e o que sobra é lucro líquido, digamos que 800 mil. O fundo ele vai distribuir 95% disso, ou seja, 760 mil. Se o fundo tem 1 milhão de cotas, cada cota vai receber 76 centavos de dividendos. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$ 76 no mês, direto na sua conta da corretora. Isso livre de imposto de renda. Mas por que livre de imposto de renda? Desde 1996, todos os dividendos distribuídos por empresa, eles são isentos de imposto de renda para o investidor. Bom, e se eu quiser vender as minhas cotas, o que eu faço? Você pode vender as suas cotas a qualquer momento na bolsa de valores, pelo preço que o mercado estiver pagando naquele exato momento. Se você comprou uma cota a R$ 100 e vendeu por 110, você teve um ganho de capital de R$ 10. O nome disso é valorização de cotas, e aí sim você vai pagar imposto, que é o imposto sobre o lucro. Outras características importantes desse contexto é a transparência. Todo mês o fundo ele divulga um relatório gerencial,
conhecido como RI, que é o Relatório com o Investidor, que explica tudo o que aconteceu com o fundo, as ocupações dos imóveis, inadimplência, novas compras, despesas e etc. Outro ponto é a liquidez, que é possível você comprar e vender cotas todos os dias. Outro ponto são os setores diversos. Você pode escolher fundos focados em logística, específico, bancos, saúde, escritórios, ou que misturam tudo, que misturam fundos com outras coisas, são os fundos híbridos. Resumindo, o fundo ele é como um cofre coletivo onde cada cotista é dono de uma parte e o gestor tem a única chave para decidir tudo que entra ou que sai do cofre. Os lucros vindos dos imóveis são divididos proporcionalmente entre todos os donos de cota. Você deve comprar ativos que geram renda. Fundos imobiliários são uma forma elegante de fazer isso, já dizia nosso querido Luiz Barsi, o maior investidor como pessoa física da Bolsa de Valores. Mas quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Primeira delas, acesso a imóveis de alto nível com pouco capital. Diferente de comprar um imóvel físico, é possível começar a investir com 10, 100 reais, 500, já que você compra cotas fracionadas na Bolsa de Valores. Isenção de imposto de renda sobre os dividendos, diversificação geográfica e setorial. Isso é uma das coisas mais importantes, porque diversificar é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Bom, você espalha o seu dinheiro entre vários ativos, setores, regiões, tipos de investimentos, para que uma perda em um lugar específico não afete todos os seus investimentos. Vou te dar um exemplo sobre esse assunto. Os FIIs que tinham imóveis lá no Rio Grande do Sul, na época da catástrofe, tiveram uma pequena perda, mas foi bem menor do que se eles tivessem investido todos os seus imóveis em um único lugar. Isso também acontece com setores, alimentos, escritórios, tudo isso pode ser diversificado. Por isso, na hora de você escolher os fundos para compor a sua carteira, é muito importante que você varie em setores, em segmentos, no máximo de coisas que você conseguir. Gestão profissional. Bom, você não vai precisar lidar com inquilino, ter que fazer manutenção no seu imóvel, apenas comprar uma cota. E o gestor é quem vai cuidar de todo o resto. Agora eu vou te dizer de forma bem resumida quais são os tipos de fundos imobiliários. Bom, o primeiro deles é o fundo de tijolo. Esse fundo, ele investe em imóveis físicos, como shoppings, galpões, hospitais, etc. Os fundos de papel, eles investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Eu vou fazer um vídeo somente sobre os fundos de papel para você entender melhor. Os fundos híbridos, eles misturam papel e tijolo. Também tem os FOFs, que eles são fundos de fundo, eles compram cotas de outros fundos imobiliários. Tá, mas qual o melhor tipo de fundo imobiliário para a gente ter na nossa carteira? Pouco de cada. Diversifique, tenha uma estratégia e siga ela até o final, fielmente. Vamos lá, mas nem tudo são só flores. Quais são os riscos de um fundo imobiliário? Bom, o primeiro risco que a gente considera é a chamada vacância. Bom, a vacância é como se eu tivesse, um exemplo, duas casas. Em uma eu já tenho um inquilino que me paga o aluguel e na outra eu não tenho inquilino. Ou seja, esses dois imóveis são 100% dos meus ativos que me pagam aluguéis. Só que você viu que um tá sem ninguém, um tá sem aluguel, não tem inquilino pagando, quer dizer que eu tenho uma vacância de 50%, ou seja, eu só recebo o aluguel de um ativo, e isso é ruim por quê? Porque eu também tenho que fazer manutenção, eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar manutenção da casa. Então, essa vacância, ela pode ser um pouco prejudicial. Normalmente, a vacância, uma vacância saudável, fica ali até 5, eu considero até 5, até 10% no máximo estourando, para alguns fundos específicos, mas normalmente de 5 para baixo ainda tá saudável. O outro ponto é a inadimplência. A inadimplência ela é mais fácil, ela é como se você tivesse dois imóveis e os dois estão alugados, só que esse inquilino aqui, ele não quer pagar, ou seja, ele não paga o aluguel. Então isso é a inadimplência. Então se você tem duas casas e você tem um inquilino que ele tá lá residindo, mas ele não tá pagando, você tem ali 50% de inadimplência. A inadimplência ali normalmente é muito difícil de você ver nos fundos imobiliários. Agora nós chegamos no ponto que você estava esperando desde o começo do vídeo. Como escolher um bom fundo imobiliário? Eu vou citar aqui alguns critérios técnicos e alguns práticos. Sendo o primeiro deles a vacância, que é abaixo de 10 geralmente é bom, foi o que eu falei lá. Outro ponto é o PVP, que abaixo de 1 você está comprando com desconto. O dividend yield, você não pode buscar somente um dividend yield alto, você tem que buscar um dividend yield constante. É a localização dos imóveis, você tem que procurar imóveis que estão bem localizados. Outro ponto é a liquidez, que ele é o volume diário de negociação, é o quão rápido você consegue desfazer do seu ativo e transformar ele em dinheiro para sua. Agora eu vou comparar 3 empresas que eu tô de olho e tô em dúvida sobre qual vai para minha carteira. O nome desses 3 fundos que eu tô avaliando é XPML11,
MAL11 e HSLG11. São fundos de shoppings e varejo. Ah, mas como que eu cheguei aqui nesses 3 fundos imobiliários? Como eu disse na última aula, a gente usa aqui o Investidor 10 para fazer as escolhas dos nossos ativos e para algumas tomadas de decisões. Então você pode abrir aqui o site lá, Investidor 10, você pesquisa, Investidor 10, e você vem aqui, ó, em busca avançada. Aqui você tem filtros, ou seja, você vai colocar aqui tudo que eu acabei de ensinar para vocês. Um exemplo, quer que tá em ações, vamos botar em fundos. Busca avançada de fundos. Vamos lá, primeiro a gente vai vir em tipo, que a gente vai investir no tipo de tijolo, porque eu acredito que é um fundo que está bem descontado no momento. E aqui a gente vai para os fundos de shoppings e varejo. Tendo em vista que eu já tenho outros fundos de tijolo na minha carteira e eu estou fazendo o quê? Eu estou diversificando os meus ativos. Aqui você já sabe o que é o PVP. Abaixo de 1 você está comprando com desconto, acima de 1 você está pagando um pouco mais caro, talvez, do que deveria. Então a gente vai colocar aqui um PVP de 0,5 e o máximo que a gente quer pagar, eu vou colocar um valor mais alto só para fins didáticos, para a gente ter um valor aqui. A gente vai pagar aqui 1,5%. Dividend yield, quanto maior, errado. Quanto mais constante, melhor. Mas a gente quer aqui um dividend yield considerável, né? Acima de 5% ali. Vamos colocar entre 15%. Liquidez diária, a gente pode colocar aqui maior que 2 milhões, porque quanto maior a liquidez, mais rápido a gente consegue comprar ou vender os nossos ativos. Lembra disso, né? Liquidez, quanto mais alta, melhor. Feita a nossa busca, ele mostrou pra gente aqui, ó, XPML11, VISC, MOL, HSML, esse HPDP e HGBS. XPML11 tá com PVP de 9 ou 0,91, tá descontado. O dividend yield tá 10,33 ao ano, tá top. Liquidez diária, 10,87 milhões de liquidez. Patrimônio do fundo, que número feio, hein? 666. O patrimônio aqui tá 6,66 bilhões. O patrimônio do fundo, patrimônio altíssimo. Então a gente tem o VISC11, 0,85 de PVP, tá bem descontado. O MOL11, 0,85 também. Esses patrimônios aqui que estão em milhões, eu já vou tirar. Eu só invisto em fundos acima de 1 bilhão de reais. Então a gente tem aqui, ó, que me chama muita atenção, é XPML11, MOL11 e HSML. São fundos que estão bem descontados. A gente vai ficar aqui com XPML, MOL11 e HSML11. A gente vai comparar aqui os três para saber qual deles vai ser o investimento que nós vamos fazer nessa semana, com os R$ 1.000. Vamos lá, para isso a gente vai no Investidor 10, a gente vai aqui, ó, em mais, comparador de ações. Você vai clicar em comparador de ações, vai em fundos e aqui você vai colocar, já tem aqui, ó, XPML, adicionar e o outro era SLG11. Adicionar. Tá, então a gente vai comparar aqui agora. Comparação de rentabilidade. Qual desses 3 fundos renderam mais para a gente aqui nos últimos 5 anos? Vamos colocar aqui 5 anos. 2 anos, 5 anos. Vamos lá, a gente tem aqui, ó, acho que o HSLG começou aqui em 2020, bem no auge da pandemia. O XPML e o MOL11 já começaram antes. Então a gente vai ter aqui uma valorização. A gente pode ver que o MOL11 tá bem na frente, né, na questão de rentabilidade. XPML fica em segundo lugar e o HSLG está lá embaixo com a rentabilidade ali mediana. Agora a gente vai para o patrimônio líquido. Aqui, disparadamente, né, patrimônio líquido do XPML é bem mais alto, tá ali com 6,66 bilhões. Para mim, acima de 1 bilhão já está saudável ali, a gente já consegue ter uma segurança melhor ali. O HSLG 1,35 bilhão, não cresceu ali muito nos últimos anos, né? 2023, 24, 25. Agora o XPML cresceu muito, pô, o fundo ali excelente. E aqui é uma parte muito importante, que aqui a gente tem os comparadores, todos aqueles que eu já ensinei para vocês aqui, ó. A gente vai ter o tipo de FII, né? Aqui, ó. Tijolo, todos de tijolo, né? Segmento, varejo, logístico, indústria, aqui, ó. Varejo, HSLG. HSLG? Não era tijolo esse trem, velho? Tá errado. Acho que não é HSLG, acho que eu errei aqui. É HSML. Isso mesmo, HSML. Porque o HSLG, ele é fundo de galpões. O HSML. HSML. Isso, agora foi.
Pronto, agora a gente está avaliando o ativo certo, HSML11. A XPML11 tá descontado ali, a gente pode ver que todos estão descontados, só que o HSML está mais descontado de todos. E o que a gente quer é um fundo descontado, que a gente vai comprar barato e ele vai se valorizar no decorrer do tempo. Dividend yield, a gente tem que olhar aqui o que eu falei, não é qual o mais alto, mas qual a constância dos dividendos. A gente vai olhar isso mais para frente. 10,33, 10,48, 9,46. O 11 ali está um pouco mais atrás. Dividend yield médio nos 5 anos, o HSML está ganhando. Vacância, foi o que eu falei, abaixo de 5 ali está ótimo. Ali, ó, tem 4,20, 4,20, 4% ali é o do MOL 11. Então, assim, vacância saudável. Isso aqui é uma coisa importante que a gente tem que olhar, a taxa de administração. A gente tem aqui o XPML com 55%, 0,55% ao ano. E o HSML tem uma taxa aqui um pouco alta, eu acho, né? Na minha opinião, eu considero um pouco alta. Agora aqui é um ponto que eu falei para vocês o vídeo todo, que se chama diversificação. Aqui, ó, total de imóveis. O XPML tem 23 imóveis, ou seja, são fundos de shoppings, ele tem 23 shoppings espalhados. E o HSML tem só 7. Eu não gosto muito disso, porque esse é o meu planejamento de investimento. Eu não invisto em fundos que têm poucos inquilinos. Eu acho um pouco arriscado. Eu prefiro um fundo mais diversificado. É a minha estratégia, cada um tem a sua. Eu não quero correr esse risco porque meu dinheiro é muito suado. A HSML está fora aqui da nossa lista de investimentos. Vou deixar ele fora por esse motivo, por ser o menos diversificado. Aqui a gente tem alguns dados, informações sobre o MOL11. Aqui é o seu CNPJ, mas eu não sei, eu acho que isso é aposta, não sei o que, vai lá, pesquisa o CNPJ da empresa. Valor patrimonial por cota. Isso aqui é muito importante. Esse valor aqui era o valor que o fundo deveria estar sendo negociado, mas lembra que o PVP ele está abaixo de, aqui, ó, PVP está 0,85, ou seja, esse é o desconto, porque ele está sendo negociado a 103. Esse indicador aqui de fundamentalistas é muito importante, porque a gente consegue ver aqui o desempenho do fundo no decorrer dos anos. A gente tem aqui, ó, 2017, o valor de mercado dele era 187 milhões. Se a gente for olhar para hoje aqui, a gente está com 1,44 bilhões. E se a gente for acompanhar no decorrer dos anos aqui, ó, 2018 aumento, 2019 aumento, 2020, pandemia, a gente teve um pouco a gente diminuiu ali um pouco, né? O fundo diminuiu um pouco o seu valor de mercado, foi para 700, depois diminuiu mais. E já em 2022 já começou a recuperar de novo, você já foi para 900, 1 bilhão, 1 bilhão e 24 e agora 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio de reais ali, o valor de mercado do fundo. Comparação desse fundo com outros índices, né, que é o CDI, que ele é o que replica a taxa Selic, e o IPCA, que é a inflação ali, né. Então a gente pode ver que o fundo ele se destacou ali com a margem boa, né, sobre esses dois outros indicadores aí. Agora aqui, olhando lá no dividend yield, lembra que eu falei que a gente não olha o dividend yield mais alto, a gente olha o mais constante, o que vem crescendo no decorrer do tempo. Então a gente tem que puxar o dividend yield mensal, a porcentagem dos últimos 5 anos, ele vem ali aumentando a sua porcentagem consideravelmente. Ele vem aumentando, chegando a ficar bastante tempo ali com um valor fixo, né? Mesmo que as cotas oscilem, ele vai pagar ali, ele tem pagado ali uma média muito boa, média ali de 78 centavos por cota. Agora até que está aumentando esse ano aí, começou a aumentar, né? Foi para 83. Bom, e é isso. Aqui a gente vai ter, ó, lista de imóveis. A gente tem aqui os imóveis do MOL 11. E aqui é uma coisa que não sei se preocuparia todo mundo, mas eu me sinto um pouco preocupado, porque metade dos seus imóveis estão no Rio de Janeiro. Assim, é um lugar que exige um pouco mais de atenção. Eu não gosto muito dele concentrar a maioria dos seus imóveis lá no RJ. Agora vamos para o XPML11. Vou acelerar um pouquinho, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Bom, gestão ativa, vacância 4,20%, valor patrimonial era 11,17 ou 117 reais, e aqui ele está sendo negociado a 116. Então a gente tem um desconto ali. Pode ver que o PVP está 91%. Crescimento desde 2022, muito relevante, de 1,4 para 6,6 bilhões. É um crescimento muito bom, é excelente. Liquidez diária veio aumentando de 3 milhões para 10 milhões. Também vem crescendo com o passar dos anos, né? Com o decorrer dos meses. Isso é bom. E muito bom observar isso aqui, ó. Os últimos 12 meses, independente da variação de cota, ele veio pagando a mesma quantidade, o mesmo valor, tudo bonitinho,
Você pode ver aqui, ó, desde 5 de 2024, 12 meses atrás, ele vem pagando a mesma quantidade recorrente. Isso é muito bom. Isso aí, estabilidade nos dividendos passa muita segurança para a gente. Eu não vou fazer a leitura do relatório com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas sim, eu vou abrir aqui o relatório gerencial dos dois fundos imobiliários, do MOL11 e do XPML11. Onde é que eu acho o relatório gerencial? Você vai lá, ó, abrir o seu fundo imobiliário, o seu investidor 10, você vai lá, logo abaixo da lista de imóveis, você tem aqui, ó, comunicados do MOL11, relatório gerencial, 30/4, é o mais atual que a gente tem. A gente vai abrir esse relatório e no XPML a mesma coisa. A gente vai lá, comunicados do XPML, fatos, relatório gerencial. Esse aqui é mais antigo, é 7/4. A gente vai abrir os dois. Aqui eu não vou fazer a leitura do relatório com vocês, porque no vídeo passado eu ensinei perfeitamente como é que a gente faz isso, e se eu fizer isso agora, o vídeo vai ficar muito grande. Na minha opinião, o que mais se destaca aqui, o que mais compensa para mim, dentro da minha estratégia de investimento, vai ser o XPML11. Então, eu fiz a escolha do meu ativo dentro da minha estratégia de investimento, dentro da minha leitura de relatório. Tá, mas agora eu vou te mostrar um passo a passo para investir, e para isso nós vamos usar o fundo que eu acabei de escolher, que eu acabei de avaliar. E para isso você vai precisar abrir sua corretora e transferir o seu dinheiro. Aqui, ó, tem um saldo disponível de R$ 1.003,65. Esses R$ 3,65 é porque sobrou da última compra que a gente fez. Vamos aqui para o Home Broker. Eu vou te ensinar o passo a passo aqui como fazer a compra. Você vai acessar aqui o seu Home Broker. Vai escolher aqui, ó. Vou colocar aqui novo ativo, a gente já colocou, né? Você vai colocar aqui, ó, XPML11. Pronto, você vai escolher aqui XPML11. Feito isso, apareceu aqui, ó, negociar. Vamos negociar o XPML11. Vamos comprar aqui, ó. Esse é o valor que ele tá, o valor atual que ele tá, o valor estimado, 106,30. Deixa eu ver, acho que a gente vai conseguir comprar. Vamos ver, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 956. A gente só vai conseguir comprar 9 cotas de XPML11. E acho que provavelmente o que sobrar eu vou comprar mais outras cotas de outro fundo. Bom, então a gente vai aqui, vamos comprar, colocar nossa assinatura eletrônica. E é isso, enviar ordem. Ordem ok registrada na bolsa. Prontinho, já temos aqui agora 9 cotas de XPMOL, XPML11, um novo fundo imobiliário de tijolo. Então, tá aqui a gente tem a nossa ordem executada, quantidade 9, foi uma compra, compramos ao preço de 106,31. Então a gente já tem aqui XPML na nossa carteira, temos R$ 956 na nossa carteira. Prontinho, a nossa compra está feita, e agora eis a questão: quando que eu vou receber e quanto que eu vou receber? Bom, o dinheiro ele vai cair direto na corretora e você pode escolher entre reinvestir ou sacar esse dinheiro e gastar com outra coisa. Na corretora que a gente vai achar o proventos, acompanha a distribuição dos proventos gerados pelos seus investimentos. Fundos imobiliários, a gente vem, clica aqui e aqui ele vai dizer, ó, dos que eu já tenho, né? A gente tem GGRC 11 e GARI 11. Temos 102 cotas de GGRC e 116 de GARI 11. A gente pode ver aqui, ó, valor provisionado bruto. É o que a gente vai receber de GGRC. Vamos receber R$ 10. E de GARI 11 a gente vai receber 9,62. Ou seja, com esses dois valores a gente já consegue comprar uma cota de cada fundo. E essa é a estratégia. Essa é a minha estratégia. É reinvestir os meus lucros, os meus rendimentos, proventos. Suponhamos que eu pego esse valor, compro mais uma, mês que vem ele já vai render esse mais o valor de uma cota. Então eu vou pegando, reinvestindo e fazendo meus aportes. Então o que era para ser R$ 1.000 por semana, daqui a alguns meses vai se tornar 1.050, 1.100, 1.200, e assim vai só crescendo até que vira o nosso efeito bola de neve. Os próprios rendimentos começam a comprar novas cotas. E esse é o nosso objetivo, gerar uma renda passiva. Você vai receber dia 25/5. Então a gente espera receber em 92 centavos por cota, que vai dar, a gente comprou aqui, ó, vamos fazer as contas, 19 vezes 0,92. Então mês que vem a gente já vai receber R$ 8,28 só de XPMOL, fora os R$ 10 de GARI 11 e os R$ 9 do GGRC 11. Então só aí a gente já está recebendo quase R$ 30, quase 25 e pouco ali, acredito eu.
Então, já vai ser R$ 1.025. Então, toda vez que o mês for passando, a gente vai pegar um dinheiro e vai reinvestindo, pegando e reinvestindo. E nisso a gente vai virando uma bola de neve gigante, de forma que a gente consiga, com os nossos próprios rendimentos, fazer novos aportes. Bom, e agora eu vou te dar o meu conselho, que você reinvista os dividendos mensalmente. Use a força dos juros compostos ao seu favor. Aumente a sua renda mensal gradativamente. Procure formas de conseguir aumentar a sua renda. Você tem que correr atrás de conseguir mais dinheiro para investir. Você pode começar cortando gastos, ou fazendo horas extras, ou fazendo um serviço extra e começar a investir, porque isso aqui agora são R$ 8, são R$ 10. Mas quem sabe daqui a alguns anos, 5, 10 anos, pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser R$ 10.000. A pergunta não é mais se você deve investir. A pergunta agora é até quando você vai ficar adiando isso. Bom, comece com pouco, mas comece. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se ele tiver agregado alguma coisa a você, deixa aqui nos comentários a sua crítica, construtiva, destrutiva. A gente está aberto para qualquer tipo de crítica. Aproveita e deixa um like também, manda esse vídeo para algum parente, para algum amigo que está querendo investir, mas está com alguma dúvida, não entende o que determinado indicador quer dizer. Bom, eu sou o Samuel Santos e espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau, obrigado. Ah, rapidinho, vou te mostrar aqui, ó, como que é a valorização das cotas, ó. Até então, eu tinha colocado R$ 1.995 na Bolsa de Valores. Só que agora a gente está com um saldo bruto de R$ 2.072. Isso antes de eu fazer a compra do XPML11. Ou seja, eu tive uma variação de cotas de 3,84. Eu tive uma valorização só em um fundo de 3,26%. E no outro eu tive uma variação de 3,73%. Ou seja, isso só com variação de cota. Eu nem cheguei a receber os dividendos. Imagina se fosse R$ 1 milhão. A gente tem que pensar alto, né? Imagina se fosse R$ 1 milhão. Quanto que eu ia estar ganhando agora? Só de valorização de cota. É, né?